Com relação ao Nordeste, você está visitando, rodando aqui bem pelo Nordeste, o Nordeste frequentemente é alvo de ataques e estigmatização por ser apontado como responsável por vitórias eleitorais do Partido dos Trabalhadores. Qual é a sua avaliação sobre o discurso e como o senhor pretende dialogar com o eleitor nordestino, sem recorrer, obviamente, a generalizações ou preconceitos regionais? A gente vê isso, principalmente durante e depois das eleições, no caso, como aconteceu agora, vai haver ataque de misoginia, homofobia e aí também, obviamente, xenofobia, veio tudo contra o nordestino. Eu acho que o ataque, vamos lá, eu vou ser... Toda a minha pré-campanha, sei que os insultos, elas são de ambas as partes. Inclusive, quem começou isso foi o Lula. O Lula começou, a partir das vésperas da eleição dele de 2006, a falar da guerra norte-sul, por orientação, então, do marqueteiro dele, porque ele havia percebido que ele tinha ganhado um grande contingente eleitoral na região Nordeste, após a implementação de certas políticas sociais que geraram base eleitoral. Então, eu acho... isso começou ali no governo do Lula, e eu acho que há uma briga que está cada vez mais se intensificando entre as regiões no Brasil. As regiões do Centro-Sul, e hoje isso inclui o Centro-Oeste, elas se queixam com razão que a maior parte dos recursos federais, em termos proporcionais, elas não ficam lá. Eles pagam impostos, esses impostos são enviados para outros estados, vão para as elites políticas desses estados que fazem um mau uso dessa gestão, e no fim do dia as pessoas desses mesmos estados migram para o Centro-Sul. E ainda fica artista xingando o cara do Centro-Sul. O cara do Centro-Sul está certo em ter essa reclamação. A galera do Nordeste, ao mesmo tempo, é vítima de estigmatização e preconceito? Sim, isso existe. Isso é ruim para o Brasil, porque a divisão do Brasil em microfacções, ou essa separação com brigas regionais, torna a gente menor. Nós somos um país de dimensões imperiais, esse é o termo. Nós somos um país de reações imperiais com uma capacidade de futura, uma capacidade potencial de exercer poder enorme. E nós precisamos atacar esses problemas regionais sem ser condescendente. Então, tão ruim quanto o cara que é preconceituoso, é o cara que é o político que vem pra cá e fica passando a mão na cabeça das pessoas. Ô, povo bom, é isso aí, não sei o quê, babá, vou comer com cuscuz aqui, isso aqui é maravilhoso, sem falar dos problemas. Ninguém fala dos problemas. Aqui no Nordeste, eles têm um problema gravíssimo de compra e venda de voto, que incide muito mais aqui do que nas outras regiões. Então, o eleitor aqui é mais irresponsável do que o eleitor de outras regiões na hora de votar. E não tô nem falando do voto federal, porque por incrível que pareça, falam muito, a galera do Nordeste vende voto pro Lula. Não. A compra e a venda de voto aqui acontece especialmente nas eleições municipais, que é quando as emendas são distribuídas e tocadas por prefeitos, ao desvio de dinheiro, os prefeitos, especialmente do Centrão, fazem a compra e venda de voto. Isso acontece aqui em uma escala que é maior do que ela acontece em outros lugares. E mais, quanto menor o IDH, maior a compra de voto. 2. Há uma malversação do dinheiro público e investimentos muito ruins que acontecem aqui. A maior parte dos municípios aqui no Nordeste, eu estou falando mais de 70% dos municípios, eles dependem de verbas federais para se sustentar. Isso é um fato, isso não é a minha opinião. E isso tem que acabar. A gente tem que imaginar o seguinte, para uma região ser orgulhosa de si, e assim, o Nordeste é cioso de si, é orgulhoso porque é uma matriz cultural central para o Brasil. Eu sempre falo, especialmente a matriz de Pernambuco, porque tem uma espécie de grande Pernambuco, e São Paulo, são meio que as duas grandes matrizes culturais do Brasil. Você pode pegar a matriz do sertanejo daqui e do caipira que tem lá para São Paulo. São as duas matrizes fundantes da brasilidade, especialmente a brasilidade que vai para o interior. Há um orgulho, só que esse orgulho tem que ser acompanhado de uma autossuficiência. E essa autossuficiência vai acontecer e vai doer, porque ela vai mexer necessariamente com privilégios de elites políticas locais. E o nosso projeto passa muito pelo Nordeste, tanto que eu falo o seguinte, para resolver a questão brasileira, a questão política, social e econômica brasileira, vai ter que resolver a questão do Nordeste. Por isso que a nossa pré-campanha começa pelo Nordeste. Porque a gente vai ter que encarar esses problemas. Essa miríade, esse monte de município que tem aqui, que só vive de dinheiro do governo federal, que no fundo é dinheiro dos estados pagadores, em bom português. Os prefeitos não fazem nada, não entregam nada, não há melhora de DH, não há melhora nas condições econômicas.